Bom dia, irmãos. Vamos então começar por orar primeiro. Senhor nosso bendito e amado Pai, queremos dar graças por mais este dia, Senhor, e principalmente por virmos à Tua casa. Que Tu nos ajudes, Senhor, a abrirmos os nossos corações e podermos meditar naquilo que Tu tens para nos dizer, Senhor. Graças te damos mais uma vez pelas nossas crianças, Senhor. É uma alegria muito grande vê-los nos Teus caminhos, Pai. Que Tu cuides de cada um deles, Senhor. Cuida dos nossos jovens, Pai. Cuida dos nossos irmãos mais velhos, Senhor. E obrigado, Senhor, pelo seu exemplo, Pai. Que Tu nos ajudes, de facto, como ouvimos esta manhã, para que as gerações futuras, Pai, possam olhar para nós e não se envergonhar daquilo que temos feito, Senhor. Que Tu nos ajudes, Senhor, a estar focados somente, Senhor, naquilo que é mais importante, que é nos Teus caminhos, Pai, e naquilo que Tu tens para nos dizer. Te pedimos agora esta hora, Senhor, que nos ajudes e nos dês o discernimento, Senhor, de podermos ter os nossos corações atentos à Tua Palavra. No nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esta manhã eu gostava de partilhar convosco. Eu esta semana passou-me pela... Eu já sabia que tinha que dar mensagem hoje, mas foi um rebuliço, muitas coisas. Queria falar disto, mas depois queria falar... E pronto, vamos lá ver o que é que o Senhor que me ajuda a poder transmitir aquilo que acho que é o mais... e é algo que é necessário para as nossas vidas, principalmente nestes momentos difíceis que nós atravessamos, que a nossa sociedade atravessa. Eu queria compartilhar convosco e abrir no Salmo 91. O Salmo 91, para mim, acho que é um salmo que, para qualquer um de nós, se o Salmo 23 é um consolo, o Salmo 91 é fenomenal. Para mim tem sido, ao longo de muitos anos, é um salmo que nós, ao lermos, podemos descansar verdadeiramente no nosso Deus. E eu vou ler o salmo todo, mas depois eu queria me focar somente no versículo 2, mas para já vamos ler o salmo todo. E a palavra do Senhor diz-nos assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, e calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que encarecidamente me amou, também o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Este salmo é algo que é demais mesmo. É um salmo muito, muito, muito bom. E ao ler isto, no versículo 2, eu vou ler outra vez o versículo 2, diz assim: Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Cada um de nós já pensou verdadeiramente neste versículo. Ele tem sido o nosso Deus, Ele tem sido o nosso refúgio, o Senhor tem sido a minha fortaleza. O Senhor, o que é que eu faço? Eu tenho confiado verdadeiramente nele. Quando nós falamos em refúgios, nós hoje, a nossa sociedade oferece-nos vários refúgios. Eu, se falasse com um irmão aqui mais velho, algum nosso irmão que estivesse aí mais ou menos nas idades dos 70 para cima, se eu dissesse que se calhar há 30 e tal anos atrás ou há 40 anos, que refúgio é que eles tinham? Que coisas é que a sociedade lhes poderia oferecer na altura
para que eles pudessem refugiar ou sentir algum conforto ou algum consolo. Esses irmãos, se calhar, pouco ou nada, se calhar muitos diriam, o único refúgio que eu tinha era, ao fim de 10, 12 horas de trabalho, era chegar a casa e eu estar ali com a minha família. Nós hoje não, nós hoje já não trabalhamos 12 horas, já não trabalhamos 10 horas, poucos se calhar são os que trabalham 8 horas, já se trabalha menos, existe muito mais ofertas de pequenos refúgios, e nós, sem querer, como crentes, muitas das vezes tomamos essas pequenas ofertas, esses pequenos refúgios, como algo que vamos buscar ali um certo conforto, um certo consolo. E é sobre esses pequenos refúgios e sobre tudo mais que eu quero falar um pouco com vocês. O tempo é escasso, mas eu vou tentar em pouco tempo dizer alguma coisa. Eu uma vez em Angola, houve lá uma situação que nas muitas poucas situações, se calhar, que me aconteceram, acerca dos refúgios. E lá está, eu levava à noite uma lanterna, porque andava lá perdido, levava uma lanterna na cabeça, à noite, sozinho, com chuva, e eu encontrei um pequeno refúgio ao longe, que era uma palhota feita de capim, e eu pensei, um bom refúgio para eu me esconder ali da chuva, deixar que a chuva passe, e depois eu continuo o meu caminho. E levava uma lanterna, que era luz. Vou só fazer uma pausa. É assim, irmãos, para onde quer que nós andemos, que nós vemos luz. E a luz não é as nossas próprias capacidades, a luz é a palavra de Deus. Se nós de facto estivermos nutridos com a palavra de Deus, que é luz, quando nós entrarmos nesses pequenos refúgios que a sociedade nos oferece, nós vamos poder vamos poder ter uma visão diferente. E quando eu ia nesse caminho e levava a lanterna, levava a luz, quando eu entrei, não chovia lá dentro, de facto parecia-me ser um bom refúgio, mas quando eu foquei e olhei para o chão estava tapado de lacraus. Ou seja, a chuva lá fora fez com que os lacraus entrassem para dentro desse pequeno refúgio. E aparentemente parecia ser uma coisa boa. Mas se eu não levasse a luz, na minha testa para poder analisar, examinar e vigiar bem a situação, eu provavelmente, a tendência logo, eu estava muito cansado, eu ia-me sentar. E agora imagina, eu sentar-me num sítio tapado com lacraus, eu não me ia dar bem certamente, mas eu levava a luz. E é importante, irmãos, é importante nós termos a luz no nosso coração. Quando o Senhor diz que nós devemos gravar a sua palavra no nosso coração, isto é mais do que tatuar a palavra do Senhor nos nossos corações. É cravá-la mesmo. É pegar nela e cravá-la no nosso coração. Para que quando nós nos encontrarmos em situações muito complicadas, nós temos a palavra de Deus para nos iluminar. Para dizer, não, isto não está correto. Esta situação em que eu me encontro não é a melhor. Isto que me oferecem, que parece ser bom, não é o melhor para mim. Que o Senhor nos ajude e que nós possamos, de facto, fazer as escolhas certas. Principalmente, onde é que nós vamos buscar consolo? Onde é que nós vamos buscar esse dito refúgio? Só existe um. Não vale a pena a gente andar aqui às voltas, dizer assim, não, quantos há que vão buscar o refúgio no desporto, numa equipa de futebol ou num clube de futebol, o refúgio no Facebook? Quantos vão buscar o refúgio no Facebook? Quantos vão buscar o refúgio no trabalho? Quantos vão buscar refúgio num grupo de amigos? Quantos vão buscar refúgio numa pessoa? Quantos vão buscar refúgio em tantas outras coisas, num modo de vida, num estilo de vida qualquer? Existem muitas maneiras de nós irmos buscar o refúgio. E como é que nós conseguimos perceber que esse é o nosso refúgio? É quando da nossa boca só sai isso. Quando as nossas conversas só são isso. Quando nós vemos que em relação àquilo que o Senhor quer, o Senhor diz assim, no versículo 9, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nós vemos no versículo 2, ele diz assim, o salmista diz assim, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Depois ele diz assim, é o meu refúgio, a minha fortaleza, eu nele confiarei. Eu queria vos falar acerca de 5 desafios, muito rapidamente, 5 desafios que nós somos confrontados diariamente. Não há hipótese, diariamente nós somos confrontados com estes desafios.
O primeiro é nós devemos ter cuidado com a ansiedade. Em Castanheira de Pera nós falamos um pouco acerca disso e eu fui muito abençoado por aquilo que eu ouvi, pelas mensagens em si, mas por algumas coisas que alguns jovens me disseram a mim. E fui mesmo abençoado e eu espero gravar isso, lá está, cravar isso no meu coração, acerca da ansiedade. E uma das coisas que nós hoje, queira ou não, bate-nos a porta diariamente é a ansiedade. Quem é aqui que não lhe bate à porta a ansiedade nos dias de hoje? Isto é um ritmo de vida alucinante. A gente quer as coisas todas feitas para ontem, nós queremos o que nós pensamos hoje, já queremos realizar amanhã, e sem querer nós entramos nesta, porque é mesmo assim, todos nós trabalhamos, muitos estudam, outros fazem isto, outros fazem, mesmo aquelas irmãs que se calhar até estão em casa só a cuidar dos filhos e a cuidar das coisas de casa, às vezes é uma ansiedade, porque é para fazer isto, fazer aquilo, fazer aquilo outro. E nós vimos o que é que o Senhor disse a Marta. O Senhor disse-lhe: Marta, tu estás ansiosa. E depois disso vêm muitos problemas. A ansiedade significa estrangulamento. Quem é que sabe o que é o estrangulamento? Estrangulamento é a gente apertar e não entra nada, mas também não sai. E nós vivermos uma vida ansiosos, é isso que acontece. Não entra nada, nem sai nada. A ansiedade estrangula. Porquê? Porque nós vivemos focados com aquilo que está cá dentro e o nosso foco são os problemas que nós temos, que pensamos que às vezes que são grandes problemas e não focamos em mais nada, somente nisso. Eu só queria ler muito rapidamente Pedro, na primeira de Pedro, no capítulo 5, e podemos ler assim acerca disto. No capítulo 5, e no versículo 7, o Senhor diz-nos assim, eu vou ler o 6 e o 7, acerca desta mesma ansiedade que muitas vezes nos aflige. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor cuida de nós. Por muito que nós pensemos que é um grande problema. Primeiro, o Senhor diz-nos algo muito importante. Nós não devemos ir ao Senhor por interesse. Nós devemos humilhar-nos perante o Senhor, reconhecer que se calhar muitas das vezes a fase difícil que nós estamos a atravessar, ou essa ansiedade, se calhar há trajetórias a corrigir. Primeiro é isso, humilhando-nos perante o Senhor e pensando que não, Senhor, Tu vais cuidar. Ter essa certeza absoluta, porque é essa certeza que nós temos na palavra de Deus. O salmista diz, Ele é o meu Deus. Todos nós aqui já aceitamos o Senhor como nosso verdadeiro Deus. Eu nunca vou poder querer confiar no Senhor, confiar que existe um ser que está lá e que cuida de mim, se eu verdadeiramente não o reconhecer como meu Deus. Se eu não reconhecer aquilo que Ele fez na obra por mim. Porque Ele diz aqui, nós temos que nos humilhar perante Ele. Nós vamos humilhar-nos perante Ele porquê? Porque nós sabemos que aquilo que o Senhor fez por cada um de nós, foi algo tremendo. Foi algo que nós estávamos afastados e Deus resgatou-nos. Então vamos nos humilhar perante o meu Deus. Eu vou-me humilhar perante o meu Deus. Já reconhecemos isso? Já reconhecemos que verdadeiramente o Senhor é o meu Deus? Então vamos fazer isso. Vamos lançar-lhe as nossas ansiedades nos braços dele e o Senhor vai cuidar. O segundo ponto era, nós temos que fazer a nossa parte. Às vezes pensamos que o Senhor está ali e o Senhor é maravilhoso e é o nosso Deus e não há nada pronto que nos aconteça e eu vou esperar e as coisas vão acontecer. Não, nós temos que fazer a nossa parte. É sempre bom pensarmos que de facto o Senhor está ali e está ao nosso lado e Ele prometeu que não se vai afastar de nós, não há nada que nos possa afastar, não há altura nem profundidade que nos afasta do amor do Senhor, mas é importante nós fazermos o nosso lado. O Senhor diz que Ele é a videira e nós somos os seus ramos. Nós não podemos viver separados, não existe vida havendo separação. Nós temos que ter o cuidado de pensarmos que o Senhor faz de nós cooperadores. E se Ele faz de nós cooperadores,
nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que pensar que, por muito que nós nos tentemos esforçar com aquilo que nós pensamos que é razoável, lá está, ir buscando forças nos pequenos refúgios, vamos buscar força naqueles refúgios que nos até apresentam soluções, e soluções que aos nossos olhos às vezes até são soluções práticas, até são soluções que são viáveis, mas, irmãos, a bitola é a palavra de Deus. Muitas das vezes é ao contrário daquilo que Deus nos aconselha. Então vamos fazer aquilo que é correto. Não naquilo que esses pequenos refúgios nos oferecem, mas naquilo que a palavra de Deus, que aquilo que o meu Deus, aquilo que é o meu refúgio, eu vou buscar segurança nele. Então eu vou buscar à palavra de Deus aquilo que é correto. Eu posso ter a minha ideia formada, mas aquilo que conta é aquilo que a Bíblia diz. Aquilo é o que o nosso irmão David Cerqueira dizia, que quando ele perguntava aos homens quem é que falava mais alto lá em casa. Epá, e se calhar muitos homens pensamos na altura, epá, quem fala mais alto sou eu então. Eu sou o homem, eu sou o líder, mas não, quem fala mais alto é a palavra de Deus. Não é nem o homem nem a mulher, é a palavra de Deus é que tem que falar mais alto nas nossas vidas. Nos nossos lares, com os nossos filhos, no nosso viver, é a palavra de Deus. E se nós formos buscar a segurança e lá está o refúgio que ela nos oferece, então vamos fazer a nossa parte segundo aquilo que a Bíblia diz, segundo aquilo que a palavra de Deus diz. Às vezes temos decepções na vida, às vezes decepcionamos-nos com pessoas, decepcionamos-nos com atitudes que alguém toma e ficamos decepcionados e ficamos sem vontade de lutar. Ficamos sem vontade, muitas das vezes, ficamos sem vontade de ler a Bíblia, ficamos sem vontade de orar, ficamos sem vontade de ouvir a palavra de Deus. Mas, irmãos, que o nosso foco esteja no Senhor. Eu vou-vos contar uma pequena ilustração. Existia um senhor, um fazendeiro, que tinha um cavalo e um porco. E então, um dia o cavalo adoeceu. E o porco, coitado, preocupado com o cavalo, e ele dizia ao cavalo, o cavalo estava caído, e ele dizia, pá, tu levanta-te. Pá, levanta-te que isto, sabes que um cavalo quando está caído, o próximo passo é sacrificá-lo. Porque não presta para mais nada, então e tu levanta-te. E o cavalo lá se tentava levantar e não conseguia, e no primeiro dia o senhor foi lá e deu uma injeção ao cavalo e o cavalo lá se conseguiu levantar, mas depois ficava outra vez deitado e o porco ia lá todos os dias. Ele andou assim durante uma semana a incentivar o cavalo, até que por fim o dono chegou lá e disse, olha, amanhã se o cavalo não estiver levantado, e não disse mais nada. E o porco percebeu e foi ter com o cavalo, pá, tu levanta-te que amanhã, olha, eles esfolam-te se tu não te levantares. E no outro dia o cavalo levantou-se. E o homem, quando chegou lá, ele ficou todo contente. Ele disse, pá, ainda bem que o cavalo... Olha, para festejar vamos matar o porco. E então, muitas das vezes é assim. Nós ficamos decepcionados porque a gente faz tudo por tudo para que as coisas... Epá, eu vou ajudar aquele irmão e vou ajudar aquele... E depois no fim... Epá, mas a nossa sorte é que o Senhor não é aquele fazendeiro. O Senhor é muito mais do que isso. O Senhor conhece os corações de cada um de nós. E muitas das vezes até acontece o contrário, até acontece muitas das vezes quase que querermos ou irmos ter com alguém para que o Senhor veja isso em nós. Não, que cada um de nós possa fazer isso com sinceridade porque o Senhor conhece. O Senhor não é injusto. Nós vemos que de facto o nosso refúgio, que é o Senhor, Ele conhece os corações de cada um de vocês. Ele conhece o meu coração. Não há hipótese. Eu não consigo enganar o Senhor. Eu posso enganar quem eu quiser. Eu posso enganar a pessoa que está mais próxima de mim, que é a Wanda, mas eu não vou enganar o Senhor. Aquilo que eu sinto, o Senhor sabe. E muitas das vezes, irmãos, não nos sintamos desanimados. Que a desilusão perante aquilo que alguém nos disse, que não nos deixe ir abaixo. Porque o nosso refúgio não é essa pessoa. O nosso refúgio não são essas coisas. O nosso refúgio é o Senhor e Ele conhece o nosso coração. Então vamos estar animados. Vamos pensar assim, não, eu não vou decepcionar o meu Deus. E vamos andar para a frente. Não conseguimos de maneira nenhuma alegrar o Senhor baixando os braços, desanimando. Se assim fosse, se calhar o Senhor Jesus Cristo não tinha ido à cruz. Quem é que estava ao lado dele? Ele estava sozinho. Quantas vezes nós nos amarguramos, porque eu isto, porque eu aquilo, e temos pessoas ao nosso lado a tentarem nos animar. O Senhor estava sozinho. Ele na cruz estava sozinho. Ficou ali sozinho.
abandonado por todos. Mas ele não desistiu, ele não abandonou. Irmãos, não vamos fazer isso. Não vamos desistir. Temos que andar para a frente. E que o nosso foco seja o Senhor. Se eu me chatear com alguém, epá, eu tenho que ir ter com essa pessoa. E falar com ela e dizer, olha, eu estou chateado contigo. Aconteceu isto e isto. Epá, não estou contente. E a gente vai resolver. Vamos resolver as coisas. E tem que ser assim, irmãos. Não nos vamos chatear com alguém e depois virar costas a Deus. O nosso Deus não merece isso. Outra situação muito importante é termos de estar preparados para os maus momentos. Não é por nós sermos cooperadores do Senhor, não é por nós sermos filhos de Deus. Quem crê no Senhor Jesus Cristo passa de criatura a filho. Então não é por sermos filhos, deixarmos de ser criaturas e passamos a filhos, que não vamos ter problemas. Nós vamos ter problemas sim. E se calhar vamos atravessar momentos muito mais difíceis do que quando tínhamos uma vida separada de Deus. Se calhar vamos atravessar momentos muito mais difíceis, mas nós temos de estar preparados para esses momentos, irmãos. Geralmente esses pequenos refúgios não nos preparam para esses momentos. Esses pequenos refúgios não nos preparam para nós encararmos uma doença grave, encararmos uma doença de alguém que nós amamos e que se calhar vai partir, encararmos uma dificuldade, encararmos problemas com os nossos filhos, encararmos problemas no nosso próprio lar. Esses pequenos refúgios dizem-nos, importa é seres feliz. Toma a atitude que tu tomares. Nós a semana passada ouvimos um pouco disto. Toma a decisão que tu tomares. O que importa é que estejas bem contigo próprio. Não importa amassares alguém ao teu lado. Não importa amassares a tua mulher, amassares o teu marido, amassares os teus filhos. O que importa é que tu estejas bem. Isso é o que nos dizem esses refúgios. A palavra de Deus não nos diz isso. Sabem o que é que acontece? Houve um dia alguém que também nunca estava bem com nada. Insatisfeito, que era uma coisa louca. E houve alguém que chegou ao pé dele e disse assim. Pegou numa folha, amassou a folha e atirou para o chão. E disse, olha, o que tu fazes com as pessoas é o mesmo que eu faço com esta folha. E ele não percebeu. E ele disse, olha, agora pega na folha e põe-a como estava, nova. Não vais conseguir pôr. Ela está toda amassada. Ou seja, quando nós não estamos bem, nunca vamos ser bênção para os outros. Vamos amassar os outros. E depois é muito difícil, irmãos, nós consertarmos palavras ditas. Se eu ofender um irmão, e a palavra de Deus alerta-nos para isso, para termos cuidado com isso. Se eu ofender um irmão ou eu dizer algo que não deva dizer, é como se tivesse amassado uma folha. Eu nunca vou conseguir pô-la outra vez da mesma maneira. Eu até posso alisar, mas as marcas estão ali. É uma consequência. O Senhor até pode curar e até pode restaurar, mas das consequências o Senhor não nos livra. Então é por isso que o Senhor nos alerta para termos cuidado com a língua, para termos cuidado com aquilo que nós dizemos, estarmos mais prontos para ouvir e menos para falar. Muitas das vezes falamos mais estar calados do que propriamente quando abrimos a nossa boca. Possamos ter cuidado com isso, irmãos. É muito importante nós, acima de tudo, termos noção de que o nosso Deus é um Deus de paz. Qualquer decisão que nós tomemos na nossa vida, procuremos a autorização de Deus. Como é que nós conseguimos a autorização de Deus, ou como é que nós conseguimos atingir isso? Quando nós sentimos paz na nossa decisão. Isso é muito importante. Em Castanheira de Pera falou-se muitas vezes com os jovens acerca disso, porque é a altura das decisões, é a altura em que se tomam atitudes e que se esperam respostas, e os nossos jovens não gostam de esperar. Assim, eu também não gosto de esperar, mas muito mais os nossos jovens hoje, porque também é-lhes pedido isso. E então querem respostas, e então melhor é nós esperarmos no Senhor. Se nós esperarmos e dermos tempo a Deus para Ele poder trabalhar esse assunto, essa dificuldade, ou seja, nós vamos obter paz. E é essa paz que nós, ao adquiri-la, é uma resposta para a atitude que nós vamos tomar ou para aquilo que nós pusemos aos pés do Senhor. Essa paz é muito importante. Mas nós não podemos querer ter essa paz se não procurarmos a paz com Deus. Se nós quisermos ter essa paz sem procurar paz com Deus, nós não vamos obter isso. E nós, para procurarmos
obter essa paz, é preciso que o nosso refúgio seja o Senhor. Quantos há que querem ter essa paz? Querem que Deus lhes dê essa paz, mas não procuram em Deus essa paz. Porquê? Vão procurar a paz noutras situações, nesses pequenos refúgios. Temos que ter cuidado com isso, irmãos. Que cada um de nós possa pensar verdadeiramente nisso. E agora, para terminar, muito rapidamente, queria-vos, e é o último pensamento, que é: nós não conseguimos nada se não dobrarmos os joelhos ao Senhor. Todas estas dificuldades, todas as ansiedades, aquilo que nós procuramos fazer, a nossa parte, e às vezes até pensamos que estamos a fazer a nossa parte, e estamos mesmo a fazer a nossa parte, não a parte que Deus quer que nós façamos, temos que carregar com oração. Não há outra hipótese. Temos de falar com Deus. Eu não consigo ter uma comunicação, eu não consigo ter uma intimidade com a minha mulher se eu não falar com ela. Não há aqui ninguém que tenha intimidade, seja com quem for, se não falar. Temos que conversar. Então eu tenho que falar com Deus sobre tudo. Deus diz-nos isso na palavra dele. Que nós devemos orar sem cessar e que as nossas sejam postas todas as nossas ansiedades, todas, não são só algumas. E isso implica quê? Comunicação. Implica falar. E isso é fundamental, nós falarmos com Deus, orarmos, conversarmos com Deus. Isso é muito importante. O grande problema é que muitas das vezes nós esperamos que o Senhor faça sem nós conversarmos com Ele. Nós queremos que o Senhor, na nossa vida, que a nossa vida seja uma vida de frutos, seja uma vida em que nós vamos à igreja e eu costumo ir à igreja e vou ouvir a palavra de Deus, ponto. Saio daqui e fecho, é como se eu fechasse ali no meu coração aquela porta. E depois no próximo domingo eu venho aqui outra vez e abro outra vez. Não, o Senhor quer que nós falemos com Ele. É importante isso. Nós não podemos ter uma vida com várias etapas que nós atravessamos, dos nossos filhos, no nosso lar, seja aquilo que for, não conseguimos ultrapassá-las de uma maneira sábia e inteligente se nós não falarmos com Deus. É muito importante, irmãos, nós falarmos com o nosso Deus, orarmos, expormos tudo aquilo que vai na nossa alma. Isto, e vou terminar com esta ilustração. Havia alguém, a propósito de vir à igreja só ao domingo, ou seja, só ouvir e fecharmos a torneira fecharmos a porta do nosso coração e só abrirmos daqui a uns tempos, houve alguém que, isto é só uma história, é uma ilustração só, de que chegou ao céu e havia lá uma loja. Ele estava a sonhar, né, que o Senhor tinha uma loja. E então, que por trás da loja quem estava a atender era um anjo. E então, o indivíduo chegou lá e olhou para a prateleira e tinha lá um vaso de amor, um vaso de paciência, sabedoria, inteligência. E ele, olha, é isso mesmo que eu quero. Quantos de nós viemos aqui ao domingo para ir buscar um vaso de inteligência, um vaso de sabedoria, de paciência? Olha, vou... E então esse indivíduo chegou lá e disse, olha, vou levar um pacotezinho de... Quero um vaso de amor, estou a precisar porque aqui lá em casa as coisas não estão boas. Queria paciência porque aturar a minha mulher não é fácil. Queria também um vaso de sabedoria, porque no trabalho preciso de ter sabedoria. E então ele fez ali uma série de situações e o anjo, quando chegou, deu-lhe um saquinho pequenino. Disse, pá, tanta coisa num saquinho tão pequenino. Eu disse, amigo, aqui não se vendem frutos, são sementes. Leve isto e plante, e depois você vai ser feliz. Irmãos, nós procuramos na palavra de Deus sementes. Nós temos que procurar na palavra de Deus, aplicá-la na nossa vida, para depois então nós vermos o fruto. Não adianta vir aqui pensar que vamos buscar sabedoria e amor, quando não é isso que o Senhor tem para nos dar, é aquilo que está aqui escrito. Vamos buscar sabedoria através da palavra do Senhor. Há muitas igrejas que dizem assim, vamos à igreja para que o Espírito de Deus venha a nós, e nós é que temos que procurar nos encher do Espírito de Deus. E procurar nos encher do Espírito de Deus é nós lermos a palavra de Deus, então depois de nós semearmos tudo isso, nós vamos colher fruto. Daí o Senhor querer que nós façamos a nossa parte. Que o Senhor nos ajude, irmãos.